Vista do dia. Muito bem, meus amigos, nós vamos aqui para a nossa entrevista do dia. Todo dia, né, nós temos aqui esse ponto de reflexão na nossa programação. Agora são 11 horas e 25 minutos. Na entrevista do dia de hoje, deixa eu só puxar aqui o nosso arquivo, porque exatamente nesse momento as coisas do rádio fazem assim. A lei de Murphy também ela se instala nesses momentos, sabe? O computador trava, para tudo. Mas que bom que nós temos aqui sempre uma saída a mais. Bom, quando as crianças esboçam as primeiras palavras, é muito normal que os pais fiquem ansiosos para que essas crianças desenvolvam logo a fala, não é isso? A criança começa a falar, começa a balbuciar ali as primeiras, o pai, nossa, que bom, ela já falou papai. A criança, papai, já falou papai. Aí a mãe, puxa, não vai falar mamã? Então, algumas acabam trocando letras e depois outras também apresentando algumas outras dificuldades, e nem sempre é fácil identificar se isso é normal ou se é preciso maior atenção. Então é sobre isso que nós vamos conversar agora com a pedagoga Aline Dias. Ei, Aline, bom dia. Bom dia, Paulo Roberto, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, Aline, e você? Tudo jóia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, estar conosco aqui, pela sua participação. Aline, quais são os primeiros sinais de que algo vai errado com a fala das crianças? Olha, essa questão que você acabou de falar aí em relação à ansiedade, à aflição dos pais é uma grande verdade, tá? Eles ficam bem ansiosos, né? Já no primeiro ano de vida, que a criança começa a sua fala e pode apresentar essa dificuldade na fala, né? Ou uma lentidão, né, nessa habilidade. Então aí já vem a ansiedade dos pais. Então, em relação a isso, a gente precisa entender que já é estabelecido que aos 4 anos e meio, até os 4 anos e meio de idade, a criança tem todo o direito de passar por esse processo, né? De construção da fala, ela vai omitir sons, vai trocar algumas letras, isso aí está inteiramente normal. Normal até 4,5, 5 anos. No máximo 5 anos de idade, né? Porque a criança ela está em fase de desenvolvimento, está em fase de experimentação, descobertas, né? E a gente tem que ressaltar também que essa idade, até 4 anos e meio, tem muitas formas que a criança demonstra a fala, né? Assim, através de sinais, através de sons, do jeito que brinca, como que ela conversa com os brinquedos. Então, tudo isso a gente precisa observar, né? Até os 4 anos e meio de idade, para que a gente consiga sanar futuramente caso tenha, né, venha ter alguma dificuldade. Né? Agora, se essa dificuldade na fala da criança se estender após os 5 anos, aí já é um problema. Já é um problema, já tem que buscar uma ajuda profissional. Isso, né, aí a gente precisa ter uma análise mais cuidadosa, né, com a criança, observar melhor. A fala é algo assim muito interessante, né, Aline? Porque por exemplo, se você pega por exemplo, você pega em todas as civilizações, em qualquer tipo de língua, né? Você pega aí, por exemplo, o mandarim. Aí você tem lá um menino na China, né? Aí os pais só conversam em mandarim e tudo, e o menino, ele pode nem ter então ele vai crescer falando mandarim, né? Com certeza. Você pega um menino aqui no Brasil, né? Ele começa, os pais estão falando português, ele vai crescer falando português. É muito interessante. Na verdade, a fala é a comunicação. Essa questão da fala, né? É a comunicação. Então, em qualquer lugar do mundo, né, existe a comunicação. E a criança, nessa fase até 4 anos e meio, ela está apta a assimilar todo e qualquer tipo, né, de comunicação que lhe é mostrado e que lhe é apresentado. É o mesmo, saindo um pouquinho das crianças, mas só para exemplificar, é o mesmo processo que permite também que um adulto, que, por exemplo, um brasileiro que vai para a Grécia, né, e em 3 meses ele começa a falar grego. O processo no adulto é um pouquinho diferente da criança, né? Porque nós já temos várias informações, né? Nosso cérebro já adquiriu uma bagagem, assim, de linguagem, né? Do tipo de comunicação. Então, isso é bem diferente da criança, né? Porque a criança está ali nas suas primeiras descobertas. Então, o adulto, ele é bem diferente, sim. Respondendo essa pergunta, é bem diferente. Já tem um arcabouço, digamos assim, de informações. Existe um esforço maior, existe uma vontade, né? Se você é adulto não tem, assim, aquela vontade ou não se esforça, esse processo aí vai ser um pouquinho, né, dificultoso.
dificultoso. Em relação aos pais, voltando aqui para as crianças, como é que os pais podem estimular a fala nas crianças? Eu quero que o meu filho fale bem mais cedo do que esses 4,5 anos. Sim. A gente não pode falar orientar o pai que incentiva a criança, ele tem que falar. Não, a coisa tem que ser natural. Né? O que a gente faz é orientar os pais que tomem algumas medidas preventivas para que no futuro não tenha uma maior dificuldade. Então, o que a gente orienta? Primeira coisa, incentivar a fala o tempo todo, né? Em casa, no final de semana, no shopping, em qualquer lugar. A gente fala também para usar um repertório sempre estável com a criança, né? Trabalhar muito com listas. Dentro da sala de aula a gente trabalha com listas de colegas, listas de combinados, porque a criança vai começar a fazer uma associação ali às sílabas e os erros eles diminuem, sabe? Então é essa orientação que a gente passa. Por exemplo, nas ruas, orientar os pais que façam leituras de placas, né? Leituras de nomes de ruas, nomes de loja, que aí a criança vai ouvindo ali e vai assimilando as palavras corretas. É claro que, né, tenhamos que falar as palavras certinhas com a criança. Né? E tá aí outra coisa também que você nos alerta, é o seguinte: muitos, né, de nós temos assim essa mania de mas que o não, né? Falar o português, claro, falar numa linguagem adulta com a criança, não assim, quer dizer, não é adulta, mas claro que tem sempre o universo que tem que ser respeitado, mas falar corretamente, né? Isso, você tocou num ponto assim bem que acontece bastante, bem importante, né? Porque a família tem mania dessa questão do mimo com a criança, né? Então, isso aí não pode acontecer. Né? A criança ela precisa ouvir a pronúncia correta das palavras desde os primeiros anos de vida. É claro que a gente não vai falar para a mãe, para o pai, para os amigos, familiares, claro que não pode fazer um mimo com a criança. Isso faz parte da vida, né? Faz parte do carinho, do amor que a família tem pela criança. Mas não pode fazer parte o tempo todo da vida dela. Né? Porque isso aí vai atrapalhar bastante futuramente ela ter a pronúncia correta das palavras, né? Porque o pai, o adulto, tem mania de falar pela criança, né? Aí vem aquela coisinha de falar as palavras no diminutivo e mudar o nome das palavras, o nome dos bichos, né? Então a gente atenta bastante para essa questão e orienta que evite. Entendeu? Certo. Essa questão. E, por exemplo, em caso de algo, né, que o pai, assim, os pais estão percebendo algo, né, errado e tal, qual é o profissional mais adequado para corrigir essas falhas? É o psicopedagogo ou é, por exemplo, o fonoaudiólogo? Ou a junção dos dois, uma equipe multidisciplinar? Primeiramente, é o educador, né, o professor, que vai estar ali mais tempo com a criança do que o profissional, por exemplo, o fonoaudiólogo, né? Não tirando a grande importância do fonoaudiólogo, mas o professor vai ser o mediador daquele diagnóstico, né? Então, o professor e a família, claro. Então, eles vão observar a criança, né? Ver se a criança já apresenta essa dificuldade após os 4 anos e meio de idade. E se sim, né? Se continuar essa dificuldade, aí a gente busca o fonoaudiólogo, primeiramente, né? Porque para resolver essas questões realmente de troca, de letra, de omissão de sons e tudo. Agora, é claro que tem vários profissionais, tem o psicólogo, que de repente essa questão da fala pode ser alguma coisa emocional, né? Então, a gente tem várias buscas, né? Vários profissionais para tentar sanar esse problema. Basta fazer uma boa observação e ter um bom diagnóstico. Perfeito. Muito bem, nós conversamos aqui com a pedagoga Aline Dias. Aline, você quer deixar um contato para o nosso ouvinte? Você trabalha com esse tipo de correção? Digamos que sim. Eu sou pedagoga da Doce Vida, né? Uma escola da educação infantil, ensino fundamental. E aqui a gente trabalha sim, porque... então deixa o seu contato aí pra gente, por favor. Tá joia. É 31 2555 1931. E nós temos a página no Facebook, né? facebook.com/Doce Vida Sistema de Ensino. Perfeito. Aline Dias, muito obrigado e um bom dia para você. Obrigado igualmente. Um abraço. 11h34 agora na Globo. Entrevista do dia.